Cheia de conversas de Deus. Mais uma vez, a Rai Santana Nascimento com você. Cheia mesmo de conversas de Deus. Pois aqui está a Bíblia. Se tem Bíblia, tem conversa de Deus. Ainda continuamos em Mateus capítulo 8, a partir do versículo 5. Mateus 8, a partir do versículo 5, quando você encontra a história do centurião. História conhecida, eu posso até fechar a Bíblia porque vocês sabem a história de cor. Se você é um leitor da Palavra de Deus, essa história, a essa altura você já sabe, para contar, para viver. Centurião era aquele que tomava conta de 100 soldados. E ele era romano, ele não era judeu. Então, o que surpreende é isso, ele não era judeu, era romano. E a fé deste homem foi destacada pelo Senhor Jesus. Ele disse: Senhor, meu criado está doente. Eu queria que o Senhor curasse o meu criado. Aí Jesus disse: vamos lá. Ele disse: não, Senhor, na minha casa não sou digno que entres na minha casa. Aqui mesmo onde o Senhor está, diga uma palavra e o meu criado será curado. Ribanassou de camana cheia las. Ribanassou ne menecanta labaspeias. É demais, querido, esse Jesus, que lindo, né? Olha aí, ele detectou, olha, explica como Jesus Cristo, ele não tinha acepção de pessoas. Era romano e ele deu atenção. Olha que os romanos eram inimigos dos judeus. Mas Jesus parou para dar atenção. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Quem chegasse na frente dele perdido, fosse judeu, fosse quem fosse, ele estaria querendo trazer para o Pai. Trazendo para os pés do Pai, de volta ao Pai, ao eterno Deus. E aí ele dá assistência àquele romano e ele diz: olha, Senhor, você sabe que nossa raça é inimiga dos judeus. Eu não sou digno de ser entre na minha casa, não. Eu só quero a cura do meu criado. Fala daqui mesmo. Que fé, não é? Ele acreditou em Jesus. Acreditou no amor de Deus. Senão ele não ia se aproximar de Jesus, porque ele já sabia que ele era inimigo. Os romanos eram inimigos dos judeus. Mas ele acreditou no amor de Deus, coisa que muitos de nós que somos filhos de Deus não acreditamos no amor do nosso Pai. Se acreditasse, não estávamos vivendo essa vidinha que nós vivemos. Vidinha comum. Quem acredita no amor de Deus, Deus está falando comigo, né? Você está falando com você. Vive o sobrenatural 24 horas por dia. Olha aí, esse homem não era um judeu. Hoje, levando para nossa vida hoje, no nosso contexto, é como você diz, aquele que é incrédulo, aquele que não recebeu a Jesus e você recebeu. Então, uma pessoa incrédula, às vezes vem a Jesus acreditando que ele é o Filho de Deus, mesmo sabendo que está todo errado, mas acredita no amor de Deus. E nós, os filhos de Deus, muitos de nós não estamos acreditando no amor de Deus. Se acreditasse, nós não estávamos desse jeito. Se acreditasse no amor de Deus, ninguém ia deixar de praticar o que está escrito em 2 Crônicas 7,14. Estava todos nós vivendo uma vida de oração para que a terra fosse sarada. Deus dá chance, o amor dele é grande. Pegou um povo chamado igreja, que é noiva do seu filho, e diz: olha, se vocês se humilharem, se vocês se abandonarem seus maus caminhos, buscar a minha face, eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra. A gente não acredita no amor de Deus porque a terra está detonada. Os bairros da nossa cidade detonados, marginalizados, porque a igreja não tem quem ore no horário das 6, não tem quem ore no horário das 7, não tem quem ore no horário das 8, passa o dia inteiro de portas fechadas, porque não tem um povo para orar, e o mundo agonizando, a terra totalmente um caos, e as nossas cidades, os nossos bairros em verdadeiro caos, porque nós não acreditamos no amor de Deus.
Tentei muitas vezes levar a igreja, e estou tentando ainda, levar a igreja a se convencer disso. Mas o que eu encontrei na nossa realidade? Mulheres que perderam o propósito, que perderam o foco, que perderam a sabedoria. Elas vão ser escravas lá fora, deixam de ser rainha, deixam os seus lares sem proteção, porque eu nunca vi uma empresa com vice-presidente e a presidente fora ter progresso. Você pode fazer um exame, todas que fizeram isso, que largaram seus lares para se manter lá fora trabalhando, o resultado dos seus filhos. Se você encontrou uma exceção, só se você encontrou algumas exceções, que depois Deus vai lhe mostrar por que aconteceu, porque no geral todas elas estão chorando o desvio dos seus filhos, a vida de falta de Deus na vida dos seus filhos, porque nenhuma babá, nem nenhuma vovó vai inculcar a palavra na cabeça do filho, como está escrito em Deuteronômio, capítulo 6, de 4 a 9. Nenhuma vovó porque está cansada, e nenhuma babá porque não é o foco delas. Então não tem ninguém para orar. As mulheres estão na rua, muito elegantes, bonitas, lindas, maravilhosas, seus filhos entregues ao computador, ao celular, ao televisor de não sei quantas polegadas, e como se não fosse pouco, uma babá para tomar conta. Ou então aquela escola de tempo integral. Então a mulher perdeu a sabedoria, deixou aquilo que é mais precioso, que são os filhos, herança do Senhor, perdeu a sabedoria, perdeu a sua posição de rainha, vai ser escrava lá fora. Uma mulher que está 8 horas trabalhando para alguém, o seu marido não tem posse dela durante 8 horas, porque o patrão não vai entregar. 8 horas o homem está sem direito a esta mulher, sem governo dela. Quem governa é o patrão durante 8 horas. E a Bíblia diz, em Gênesis, logo no início, que a mulher é para estar na dependência do seu marido, logo no primeiro livro da Bíblia. Que o marido é que domina a sua mulher, mas as mulheres têm o domínio de um patrão 8 horas. Detonou os filhos, detonou o lar, e nós vemos os lares da bagaceira que está. Quando você encontra algum que não sofreu essa influência de uma maneira muito forte, que deu para notar, por trás dos bastidores estão lá os probleminhas. Tem uns que está lá tudo abafado, parece até que deu tudo certo, mas por trás dos bastidores estão os probleminhas causados por essa ausência da vice-presidente, que a ordem da vice-presidente é ficar, e o presidente ir suprir as necessidades da família. E aí? Por isso que a terra está desse jeito. Eu estou falando de Mateus, capítulo 8, a partir do versículo 5, quando o centurião mostrou a sua fé no amor de Deus, que mesmo sabendo que a sua raça era inimiga dos judeus, ele enfrentou, foi falar com Jesus, que queria a cura do seu empregado, pelo fato do que ele creu que Deus é bom, que Deus é amor, e foi a Jesus. Então, se a gente crê que Deus é bom, que Deus é amor, a gente vai viver a palavra de 2 Crônicas 7,14, ver a nossa terra sarada, porque o amor de Deus é sem igual, é incomparável. A gente não crê. A gente não crê que Deus vai sarar a terra, não. Se cresce, a gente ia orar, porque a palavra diz isso. Mas o centurião creu em Deus, creu no amor de Deus, sendo um romano. E você, que é uma filha de Deus, está duvidando de Deus diante de muitos incrédulos. Tem pessoas incrédulas, mulheres incrédulas, que não deixam seus filhos por nada, estão dentro de casa cuidando deles. Entende que ela é a rainha do lar e vai cuidar do seu marido e dos seus filhos. Tem mulheres incrédulas que fazem isso. E aí, como é que se encontra pessoas para orar no templo? Se as pessoas indicadas para viver uma vida de oração no templo, Mariazinha, 6 horas da manhã, Joaninha, 7 horas, porque são as mulheres que podem organizar, elas são empresárias, se quisessem ser. Porque foi isso que determinou, ser empresárias. Elas botam os seus horários no lar como elas quiserem. Então, Mariazinha, que consegue vir 6 horas da manhã, vem.
Joaninha, não, meu horário organizado do Turuletinho vai ser 7. O meu horário organizado do Turuletinho vai ser 8. Então, as empresárias que deveríamos ser empresárias seríamos nós. Os nossos esposos deveriam ser também empresários, donos de empresas lá fora. Mas a nossa empresa é nosso lar. E aí a gente organiza o nosso horário. Foi sempre nas mulheres que Deus confiou para que estivessem no templo orando. Você vê vários exemplos de mulheres no templo orando, desde a antiga aliança até a nova aliança, depois que Jesus está na terra. Mas a gente desconhece o amor de Deus, não confia na palavra. Mas o centurião aqui, que era judeu, que era romano, confiou no amor de Deus e recebeu a cura do seu criado em casa, só uma palavra do Senhor Jesus. E Jesus destacou a sua fé e disse, não vi fé igual em Israel. E aí Jesus disse, olha, muitos virão do Oriente e do Ocidente e serão acolhidos no reino de Deus. E muitos que estão no reino de Deus estarão no fogo do inferno. Dá uma lidinha em Mateus capítulo 8, a partir do versículo 5, vai até o 18, até o 17, e veja que história linda para nós renovarmos nossa fé. Se você quiser, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Essa é uma palavra digna de renovar minha fé e a sua. Um centurião que não era judeu conseguiu acreditar no amor de Deus, recebeu a cura do seu criado e foi elogiado por Jesus. E Jesus traz uma lição para nós, que muitos que dizem que estão no reino vão estar no inferno. E muitos que dizem que não estão, que a gente vê e diz, não, aquele ali é um incrédulo, vai estar nos céus, por causa da fé. Porque não tem nada mais agradável a Deus do que a fé. Basta dizer que a salvação é pela fé, e fé tem obras. A fé sem obras é morta, fala o apóstolo Tiago. Pelo poder do Espírito Santo ele fala que a fé sem obras é morta. Então, que agrada a Deus, é impossível agradar a Deus se não tiver fé. Então, muitos estarão, que você diz, é incrédulo, mas vai demonstrar tamanha fé a Deus, vai acreditar, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, Efésios 2:8. Vai acreditar que é mediante a fé, e vão ter obras que glorificam o nome do Pai, e naquele grande dia serão chamados. Vinde, bendito meu Pai, porque eu estava com fome e me deste de comer. Você não já viu, não? Tantos incrédulos aí cuidando dos pobres, das viúvas, dos órfãos. São obras. Então a senhora está dizendo que é salvo pela obra? Não, eu estou dizendo que a fé tem obras. Você é salvo mediante a fé. Não se esqueça que está incluído a fé na salvação. É salvo mediante a fé. Efésios 2:8. Se tem fé no meio, então tem obras. Então tem aqueles que você chama de incrédulo, que tem fé, tem obras e vão estar naquele grande dia nos céus. E você que diz que tem fé, mas uma fé sem obra é morta, vai estar no inferno. Eu não estou falando, quem está falando é a palavra. Ele está falando algo que eu não queria ouvir. Porque eu não estou falando só, Deus não está falando só para você, está falando para mim também. É algo que eu não queria ouvir. Quantas vezes você encontra nos hospitais pessoas que são incrédulas, se você diz incrédula, visitando o doente. Você vai? Eu vou? Nós vamos? Pois está escrito em Mateus 25, que naquele grande dia você vai chamar aquele que visitou enfermos, visitou as viúvas, visitou os cárceres. Você vai no presidiário? Não, mas só está intocado no templo, só no monte. Em casa, meu cantinho de oração, meu lugar secreto, o dia inteiro, eu sou a mais santa de todas. Eu fico o dia inteiro no lugar secreto. Eu vou para o templo e lá eu louvo, levanto minhas mãos. E naquele grande dia Deus não vai chamar ninguém porque estava no templo levantando as mãos, nem porque estava o dia inteiro no lugar secreto. É necessário a gente ter um momento com Deus, de intimidade com Ele, mas tem que deixar o tempo de ir lá no hospital, de ir no cárcere, de ir buscar os que estão marginalizados. É essa obra do Senhor Jesus, Ele está deixando isso escrito em toda a sua palavra, e um que destaca bastante é Mateus 11:5. Como Jesus andou, é assim que temos que andar.
Mateus 11:5, e ele diz em 1 João 2:6 que nós devemos andar como ele andou. Então, fechou aí, conversas de Deus. Eu não quero, mas eu tenho que ouvir as conversas do meu Deus. Eu não queria ouvir isso, não. Eu também queria viver só de perna pro ar, sentadinho no sofazinho, só ouvindo os cantores gospels. Coisa de Deus, sou cantores gospels. Os filmes gospels, as novelas gospels, no meu sofazinho, 72 anos, que tal? Ninguém merece, né? 72 anos, né? Ter que ir para o bairro onde estão as pessoas marginalizadas, pois na minha Bíblia está escrito que na velhice nós daremos frutos. Eu tenho certeza que os frutos são almas, são vidas que eu tenho que buscar. Então Deus não está falando só para você, está falando comigo. Que eu preciso ter a fé do centurião. Porque a fé tem que ter obras. Teve obras, ele teve que se deslocar da sua casa, enfrentar aquele que era seu inimigo, porque os judeus eram inimigos dos romanos, acreditar que esse Jesus era o Filho de Deus e chamá-lo e pedir para que ele curasse seu criado. A obra de se deslocar da sua casa e daí por diante, com certeza, outras obras também mostraram que ele era alguém que tinha fé. A fé tem que ter obras. Você vê uma porção de filhos de Deus, entre aspas, dentro dos templos, dia de domingo, dia de segunda, dia de terça, ensaio isso, ensaio aquilo, para ficar no palco, e lá se vai e briga por trás dos bastidores, é briga porque vai cantar, é briga porque vai dançar, é briga porque vai pregar. Você que vai pregar hoje? Era eu que estava, era comigo, era eu que estava escalada para mim. Ou então vai pregar, chegou alguém de fora, que Deus quer que fale uma palavra através de alguém de fora. Não, porque chegou esse pregador hoje, já estava toda preparada para pregar. Briga para pregar dentro do templo, briga para dançar dentro do templo, briga para ficar no louvor dentro do templo, mas não tem nenhuma briga para ir para o lugar onde estão os marginais, para levar o louvor a Deus diante deles, para eles reconhecerem quanto Deus é bom, para levar a pregação diante deles, para levar a dança diante deles, para eles verem que Deus é lindo, é festivo, gosta de dança. Não tem. Meu Deus, essas conversas são de Deus, porque nem eu estou gostando. Você está gostando? Eu também não. Quando a gente não está gostando é porque é de Deus, que o diabo que já gosta de amaciar ego, o diabo que já gosta de dizer receba, receba, o diabo só gosta de negócio receba, mas o Senhor Jesus Cristo disse que é para a gente dar. O diabo já gosta só que a gente recebe, recebe, recebe. Não, mas Jesus disse que é para a gente dar, que é melhor coisa dar do que receber. Então essas conversas a gente não está gostando não, porque é de Deus, está mandando dar. Dar seu tempo para Deus, ir para os hospitais, ir para os lugares marginalizados, mostrar a sua fé, ter a fé do centurião. Estou lendo Mateus capítulo 8, a partir do versículo 5. A fé do centurião, que acreditou no amor de Deus de tal maneira que diz: não preciso entrar na minha casa, basta uma palavra. Se nós, os filhos de Deus, estivermos com a fé do centurião, não precisa, Senhor, o Senhor dizer mais nada. Eu sei que o Senhor quer me usar lá naquele bairro. Não precisa o Senhor dizer mais nada, Senhor. Eu vou naquele bairro. Porque a tua palavra diz que o Senhor veio buscar os perdidos. Lucas 19, 10. Vim buscar e salvar o que se havia perdido. E aí, eu também não gostei não, gosto de ficar na plataforma pregando. Tiver num templo grande, né, como a sede, pregando, a gente gosta, né? Aquelas congregações mais movimentadas, que tem o maior número de pessoas, a gente gosta, como é bom. É bom e não tem que ficar sem ter pregação, não, tem que pregar. Agora, o problema todo é que se chamar para você, se Deus te chamar para ir lá, naquele lugar onde estão os marginais, você não pode dizer: não, eu estou aqui, você sabe, né, cheio de trabalho aqui nessa congregação, eu estou aqui no louvor, eu estou aqui pregando, eu estou aqui dançando, eu não posso sair daqui não. Não se esqueça que Filipe, apóstolo do Senhor Jesus, estava em um lugar pregando, era a gente sendo curada, uma multidão com ele. O Senhor tirou ele dali, botou ele lá numa estrada para uma pessoa só, lá no deserto. E a pessoa foi salva, foi batizada. A gente precisa ter a fé
Romanos 1,17. Porque o justo vive da fé, não vive de fazer o que gosta. Não, mas eu gosto é disso, eu gosto é de louvar. É o meu dom, eu gosto é de pregar, eu também gosto de pregar. Mas eu tenho que fazer o que o Senhor quer que eu faça. Ele diz que é para levar a palavra aos que estão cativos. Ele diz que é para estar buscando e salvando o que está perdido. Dentro do tempo está cheio de santarrão, de pose, que nem sequer diz aleluia, que não pode mais nem abrir a boca, já está tão santo que não abre mais a boca. Tudo ali calado, esperando o espetáculo começar, e que tem a pressa do espetáculo, que já está na hora de ir para casa de novo. Já chega, está demorando muito o espetáculo. A gente já gosta desse negócio, né? De ver uma porção de santarrões na nossa frente, e a gente santarrão também na frente, coisa bonita, as luzes do templo, tudo lindo, mas tem um bairro lá que as luzes já estão quase apagando, e que tem uma luz que é Jesus na minha vida e na sua, que tem que brilhar lá, no nome de Jesus. Vamos lá? Vamos ter a fé do centurião? Fé sem obras é morta. Está cheio de conversa de Deus, essa Rai Nascimento, né? Eu sei que é conversa de Deus, porque está dentro da palavra. Se você estiver copiando os versículos, enviando para mim, eu creio que você realmente está vendo que é a palavra de Deus. Só o que eu quero é isso, os versículos copiados e enviados para o meu privado. Porque eu sei que se a palavra foi copiada, foi lida, você não vai poder negar que aqui está se fazendo e se falando as conversas de Deus. Eu quero dar um beijo no coração e abençoar você e toda a sua casa em nome de Jesus. Amém.